já há uma percepção de quase isolamento de Donald Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos, no que toca aos compromissos securitários para com os demais Estados da organização. Agora, no contexto atual, o que ele vai pronunciando me parece ser mais uma viragem da sua campanha pré-presidencial para as questões de política externa, porque, do ponto de vista da política interna dos Estados Unidos, ele tem vantagens bastante substanciais sobre o presidente Joe Biden, quer no que toca às questões que têm a ver com a imigração, tem a ver com a economia e também a inflação, e até no que toca, enfim, à idade do presidente Joe Biden. Ou seja, os dados estatísticos ou dados de sondagem dizem que 80% dos cidadãos dos Estados Unidos estão preocupados com a idade do presidente Joe Biden, a corrida, a segunda, ou seja, para o segundo mandato presidencial, caso seja eleito. Desses, 70% são democratas, ao passo que no que toca ao presidente Trump, apenas 37% que dizem que ele também é demasiado velho para poder concorrer. Também tem vantagem sobre o presidente Joe Biden no que toca à imigração, no que toca à economia e também no que toca à inflação. Ou seja, nesses quesitos, o presidente Donald Trump parece que tem uma vantagem sobre Joe Biden. E, como já internamente tem essa vantagem nessas questões bastante importantes de política dos Estados Unidos, agora parece virar as baterias para a política externa e qual é o cavalo de batalha para a política externa dos Estados Unidos no que toca, por exemplo, aos aliados europeus e à própria NATO, onde ele voltou a dizer que os Estados que não contribuem com 2%, nessa altura já aumentou de 5% em 2017 para 11% agora em 2023, esses Estados também poderiam estar, enfim, sem o pacote securitário, sem o comprometimento dos Estados Unidos no que toca à sua defesa, tendo, enfim, convocado o presidente Putin a invadi-los também. Mas esse convite de invasão à Rússia, aos demais Estados-membros da organização, é mais uma espécie de estímulo ou incentivo para que um ultimátum para que esses Estados contribuam com os 2% para os compromissos estabelecidos em 2006, dizem que cada Estado-membro da organização deve dar esses 2%, e não tanto uma posição oficial ou quase oficial dele para que o presidente Putin volte a invadir ou invada os demais Estados da NATO, que não aconteceria. Agora, toca a esses Estados-membros da NATO que não contribuem com os 2%, dar este contributo para esta organização para cumprirem com uma das metas dessa organização estabelecidas em 2006, reforçadas na Conferência da OTAN em País de Gales em 2014 e também na última Conferência da OTAN que aconteceu em julho passado. Então, estes comentários de Trump não sugerem propriamente um estado de alerta à própria segurança da NATO? Bem, é mais um monitor, é mais uma advertência, é mais um somente de apelo para que os Estados que não cumprem com os 2% possam dar este contributo necessário para a organização. Mas também diga-se aqui que mesmo que esses Estados tenham 2%, os Estados Unidos continuarão a ser o Estado o maior contribuinte para a defesa da NATO, porque diz aqui que os Estados Unidos contribuam com 1/3 ou 2/3 de todo o pacote securitário para a NATO. E também os Estados Unidos também contribuem, como, por exemplo, para os elementos que têm a ver com a vigilância e todo um sistema de inteligência que a NATO possui. Daí que não é tanto uma ameaça direta para que os Estados contribuam, porque se não contribuírem sejam afastados, possam ser invadidos pela Rússia. É mais um apelo, né, em campanha eleitoral para que esses Estados possam dar este contributo. E, sobretudo, olhando para os principais Estados da União Europeia, que nessa altura ainda
não contribuem com 2%, né? Os que têm 2% são os países bálticos, a Polônia, que até tem um percentual do PIB agora maior do que os Estados Unidos. A Polônia agora contribui com 3,9% do PIB para as questões de segurança e de defesa, ao passo que os Estados Unidos estão na ordem dos 3,50%. O outro é a Grécia, que contribui com 3%, ao passo que países como a França e a Alemanha têm ainda que chegar concretamente aos 2%. Ou seja, há um conjunto de países que contribuem já com 2%, os outros com 3%, os que são 3%, no caso da Grécia, a Polónia e os Estados Unidos, e outros que ainda estão abaixo dos 2%. E o seu principal target nesta altura é fazer com que a Alemanha contribua com 2%, porque é o país mais rico da União Europeia, e daí que esse contributo com 2% poderá eventualmente tirar um peso de contributo dos Estados Unidos em relação à NATO. Mas também esta uma espécie de enfim, como se diz, uma espécie de precondição que os Estados Unidos impõem aos países europeus para poderem garantir a sua segurança, também pode até significar um incentivo maior para o projeto de defesa europeia comum que a França vem levando a cabo desde o tempo de De Gaulle, que diz que a defesa da União Europeia não pode ser ligada à defesa da NATO, porque os Estados da NATO, que são europeus, sempre que ouvem essas coisas, da parte dos Estados Unidos também, se calhar, ficam com uma pulga atrás da orelha sobre se de facto os Estados Unidos vão continuar a ser o principal garante da segurança europeia, ou se eles devem ter uma política de defesa comum, com uma aliança comum própria, como defendem os franceses, para que sejam autônomos na defesa comum, mesmo se muitos deles vão continuar a ser membros da NATO. Só que, internamente, ao nível da União Europeia também não há este consenso sobre este pacote de defesa securitária, de defesa da União Europeia levada a cabo pela França, porque mesmo ao nível, por exemplo, dos projetos de sistema antiaéreo, há dois projetos diferentes, quase antagônicos entre si. Há um projeto defendido pela Alemanha e há um outro defendido pela França. Ou seja, os europeus, sempre que ouvem isso, ficam com comichões, mas deverão saber lidar com os Estados Unidos, sobretudo quando o presidente, eventualmente, a ser eleito em novembro, será o presidente Donald Trump, que, em relação aos Estados Unidos, tem uma posição quase de mais de competidor do que de parceiro, né? Ou seja, além dessa componente securitária, eventualmente poderá haver na presidência, eventual presidência de Donald Trump, uma outra guerra comercial, uma outra guerra de taxas entre os Estados Unidos e o bloco europeu.